graça e paz. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje. Mais feliz ainda pelo motivo. Nós estamos aí na semana que antecede a nossa Conferência Missionária 2020, que vai acontecer dia 18 e 19 de julho. E estão todos convocados a participar conosco, principalmente pelo tema. O nosso tema este ano é Perseverança, Missões em Tempos de Pandemia. E é justamente sobre este tema que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco hoje. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 16, do versículo 19 ao 26. Este bloco de texto trata do momento após a cura de uma jovem. Paulo e Silas estavam na Macedônia, estavam pregando o Evangelho, testemunhando sobre Cristo, e neste momento eles tiveram um encontro com uma jovem, com um espírito adivinhador, e eles curam essa jovem, eles expulsam o demônio dessa jovem. Então o texto que nós vamos ler é logo após essa cura. E o texto diz assim: vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que fazer em tempos de pandemia? O que fazer em um tempo incerto, onde ninguém sabe o que vai acontecer e o que está acontecendo, jamais imaginávamos estar passando. Não tínhamos planejado nem algo parecido com isso. O que fazer nesses tempos incertos? E o nosso tema este ano nos convida a fazer o que Paulo e Silas fizeram durante o tempo incerto. Nós somos convidados a perseverar, a continuar. E o versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Eles poderiam estar fazendo outra coisa neste horário, principalmente neste momento. Era meia-noite, depois de terem levado uma surra, serem jogados numa cadeia, terem os seus pés presos, né? E eles poderiam estar conversando entre eles ou pensando em como sair daquela situação, como resolver aquilo. Mas o que Paulo e Silas fazem é realmente o necessário. É reconhecer realmente quem tem o controle da situação. Porque Paulo e Silas, durante aquele momento, eles oravam. Eles falavam com o Pai. Que privilégio poder falar com o Pai. Que privilégio poder ter acesso ao Criador do mundo, ao próprio Autor da vida. E eles não só sabiam diante de quem estavam, mas sabiam que essa era a maior necessidade deles naquele momento, falar com o Pai. E é isso que nós precisamos fazer durante esse tempo. Eu sei que muitas coisas têm acontecido, mas somente um tem o controle de tudo isso. Somente um Deus, que é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus, o Deus que nos permite tratá-lo como Pai e falar com Ele através de Cristo, orar, interceder, dobrar os joelhos. E o nosso convite é, durante esse tempo,
é que nós realmente entendamos que o que nós precisamos é dobrar o joelho e orar, falar com o Pai. Mas Paulo e Silas não parou por aí, não. Eles não só entendiam a maior necessidade daquele momento, mas eles também reconheciam com quem estavam falando e diante de quem estavam, porque eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não só falavam com Deus, mas eles louvavam, eles adoravam a Deus durante aquele momento. Louvar a Deus quando tudo está dentro do que nós consideramos normal é muito fácil. Mas o que eles fazem aqui é justamente o que alguns salmos nos convidam. No Salmo 34 diz assim: bendirei ao Senhor, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele não fala que nós devemos bendizer, louvar, adorar o nosso Deus somente nos momentos em que tudo parece ser bom aos nossos olhos. Pelo contrário, ele nos convida a fazer isso em todo o tempo. Apesar da situação que vivemos, independente do que tem nos acontecido, louve a Deus. Louve, reconheça que o nosso Deus é o Deus verdadeiro e que o nosso Deus está no controle e que todo louvor, toda honra e toda glória é devida a Ele. E é justamente isso que eles fazem. Na prisão, depois de levarem uma surra, terem os seus pés presos em um tronco, eles oram a Deus. E eles adoram, eles louvam. Mas eles ainda fazem mais do que isso. Eles fizeram tudo isso de forma que os demais companheiros da prisão pudessem escutá-los. Eles testemunharam ali sobre o nosso Deus. Acredito que aqueles homens naquela prisão estariam acostumados a chegar talvez nesse horário, até mesmo durante o dia, e ouvir reclamação, ouvir murmuração, pessoas queixando sobre o fato de estar ali. Mas acredito que o que aconteceu naquela noite foi surpreendente para estes homens, porque naquela prisão haviam 2 homens que chegaram machucados pela surra que levaram, foram presos, tiveram os pés presos em um tronco, e mesmo diante de toda aquela situação, eles oravam e louvavam a Deus. E aqueles homens puderam presenciar isso. Que lindo o que Paulo e Silas nos ensina através desse texto. Isso é perseverar, isso é continuar. Eles continuavam ali com o propósito de reconhecer quem é Deus, de louvar a Deus, engrandecer a Deus e fazer Deus conhecido, principalmente no meio onde eles se encontravam, e mesmo sem saber o que poderia acontecer. Nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos que esses 2 serão soltos, sairão da prisão, e o fato do que aconteceu enquanto eles estavam naquela prisão fez com que o carcereiro se convertesse, toda a sua família. Então a gente consegue hoje ver o que aconteceu após aquele momento. Mas eles não tinham ideia do que iria acontecer, eles não sabiam o que estava por vir. E mesmo incertos do que poderia acontecer, eles procederam desta forma. Então, o meu convite durante esses dias é que nós possamos trazer todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, tudo em oração diante do nosso Deus. Que nós possamos aprender realmente a dobrar o nosso joelho em oração. E não só isso, que nós possamos bendizer, louvar o nosso Deus em todo o tempo, independente do que estivermos passando em nossa vida.
que o nosso Deus seja glorificado através da nossa vida. E que as pessoas em nossa volta, ou as pessoas que tiverem acesso ao que tem acontecido comigo durante esse tempo, possam reconhecer através da minha vida, através das minhas atitudes, um Deus soberano, um Deus que está no controle de tudo, o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Perseverança, missões em tempos de pandemia. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E Ele continua fazendo a sua missão, mesmo em tempos difíceis. E nós precisamos crer neste Deus, confiar neste Deus que é soberano. Vamos falar com Deus neste momento? Pai, que alegria poder ter acesso ao Senhor através de Cristo, poder falar com o Senhor, poder chamá-lo de Pai. E nós sabemos que isso só é possível porque o Senhor se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou a própria vida por amor de nós. O Senhor pagou o nosso preço, o preço do pecado. E é por isso que estamos aqui, podendo falar com o Senhor. Reconhecemos, Pai, que o pecado tende a nos afastar do Senhor. E em meio a tudo isso que temos vivenciado, às vezes nós buscamos respostas em lugares aonde jamais encontraremos. E que o Senhor, Pai, o Senhor possa trazer no nosso coração a certeza de que o Senhor está no controle de tudo isso, de que o Senhor é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, que o Senhor possa trazer na nossa vida durante esse momento a perseverança, o continuar firmes no caminho do Senhor, confiarmos completamente no Senhor, o nosso Deus que está no controle, que é soberano. Pai, que o Senhor possa trazer para nós a importância e a necessidade de dobrarmos o joelho diante de Ti. Principalmente, Pai, o de rendermos glória ao Senhor, louvarmos ao Senhor em todo o tempo, independente do momento em que estamos vivendo. E que em tudo isso o Senhor se faça conhecido. Pai, que o Senhor possa nos abençoar durante esses dias e que a incerteza do dia de amanhã seja transferida em confiança no Senhor, que determinou e escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Em nome de Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, é que eu oro neste momento. Amém. Meus irmãos, estão todos convidados a estar conosco no dia 18 e 19 de julho e aprender um pouco mais sobre esse tema. Perseverança, missões em tempos de pandemia.